Existem alguns de nós que somos mais propensos a ter distorções de memória? Existe, talvez, alguém que a gente deveria ficar mais preocupado? De fato, sim. De fato, nós temos já, na literatura, uma boa quantidade de informações sobre características que nos deixam mais propensos a ter distorções de memória. A primeira questão é a questão da idade. Até a década de 90, início dos anos 2000, as pessoas concordavam que crianças eram mais suscetíveis a distorções de memória do que adultos. No entanto, isso não se confirma hoje com os dados de pesquisa. De fato, crianças pré-escolares são mais suscetíveis à falsificação de memória, mas elas também têm menos memória verdadeira, ou seja, de fato, elas lembram menos, então elas acabam tendo mais falsas memórias do que crianças pré-escolares. No entanto, na medida em que se entra na adolescência, esse tipo de curva muda. Na verdade, tanto os pré-adolescentes quanto os adolescentes, eles têm se mostrado bastante confiáveis na sua memória. E os adultos menos confiáveis do que os adolescentes. Então, tinha toda uma ideia de que crianças tinham mais propensão a distorções de memória e que, então, quando nós virássemos adultos, nós seríamos mais confiáveis. No entanto, hoje os dados de pesquisa têm mostrado que, desde que a criança não seja exposta à sugestão de falsa informação, ela tende, a criança pré-escolar, escolar, os adolescentes, tendem a ser mais confiáveis no que elas lembram do que adultos. Assustador, né? Mas isso se aplica às falsas memórias espontâneas, ou seja, nós adultos somos mais suscetíveis a distorções espontâneas, mas, por outro lado, somos menos suscetíveis à sugestão de falsa informação. Enquanto, quando a gente olha para essa curva da perspectiva da sugestão, as crianças são mais suscetíveis à distorção de falsas informações por via de sugestão externa. E aí nós temos vários estudos mostrando que uma das coisas que influencia diretamente se uma sugestão para crianças vai colar ou não vai colar é o status do entrevistador. Então, quão importante é essa pessoa que está me fazendo a pergunta? Isso fará diferença sobre se eu vou ou não incorporar determinado tipo de informação falsa à minha memória. Nós encontramos esses dados também comparando jovens adultos e também fizemos estudo com adultos e idosos e, a partir da entrada na vida adulta, nós não temos uma mudança, ou seja, é relativamente estável. Adultos têm mais falsas memórias espontâneas do que crianças e adolescentes, e isso também se aplica a idosos. Por sua vez, crianças, quanto menores, mais vão ser suscetíveis à sugestão de falsa informação.